Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar mais uma corujinha. Para essa nossa corujinha, ela terá o tom assim mais para o caramelo e o cerâmica. Nós vamos pintar ou começar nossa pintura por essa região aí da cabecinha, enchendo tudo isso com o caramelo. Olha só o quanto eu enchi de caramelo. Agora eu venho com cerâmica, escurecendo as pontinhas dessas penas e alguns pontos de menos luminosidade. Vamos começar a colocar nossas sombras. Pincel pequeno, igual foi feito na outra corujinha. Do pincel número 4 ao pincel número 0 chato. E então, o pincel redondo número 0 também vai ajudar na pintura dela. Eu tô colocando nesse momento esse cerâmica deixando olha, já uma separação dessas penas. A gente não vai fazer contorno, então na hora da gente ir colocando sombras e luzes, a gente precisa pensar em boa separação. Separação essa que vai já determinando as peninhas, deixando a ideia de peninhas, várias peninhas. Olha só a colocação aí do cerâmica, a gente já vai vendo que tem alguns elementos separados um dos outros, ou algumas peninhas separadas umas das outras. Essa parte aí que passa esse cordãozinho do chapéu, bem detalhadinho, por sinal, a gente não vai muito se preocupar, porque atrás vai ficar o cerâmica mais forte, mais marcado, mas se ao acaso você vê que tá se emendando muito, você pode colocar um pouquinho do sépia, melhorando essa separação. É bem tranquilo essa colocação aí, para que isso fique aparecendo melhor. Acima dos olhinhos, aí nessa separação entre um olho e outro, tem várias peninhas assim mais arrepiadas, menores, mais definidas e bem fáceis de serem feitas. A gente pode estar pegando tinta só na quina do pincel, colocando na pontinha da peninha, olha, e puxando esse pincel, levantando. Que aí a gente já vai deixando a pontinha dela escura e conforme vai indo para cima dela, vai suavizando. E os lugares de encontro entre uma e outra, a gente também leva, principalmente essas maiores, a gente leva um pouco desse cerâmica fazendo sombra naquela que está por baixo. Procure colocar a quantidade que está no risco, a quantidade de peninhas, até menos se for o caso. Não coloque demais para não ficar muita informação em um só desenho. Vou sempre buscando arrumar os risquinhos, porque quando a gente pinta, principalmente com o caramelo, ele não é assim tão forte, ele não esconde demais o risco do nosso carbono, principalmente se você passar ele assim um pouquinho mais forte, que eu sugiro que você faça assim, para você não se perder, uma vez que é muito detalhado. Então, a gente passando a camada do caramelo, os risquinhos ainda ficam aparecendo e a gente pode ir aproveitando para ir marcando aí, ó, os contorninhos com cerâmica, seguindo os risquinhos e deixando aparecer essas peninhas. Para todos os lados, a gente vai marcando essas ideias de peninhas, tá vendo? E vou usar também um pouquinho de sépia para escurecer alguns cantinhos, principalmente as pontas das peninhas e algumas separaçõezinhas. Aí, olha, eu tô mexendo agora com essa cordinha que desce aí. Eu tô passando um pouquinho de sépia, deixando ela mais escurinha, só uma sujeirinha, um contorno mais marcado, para fazê-la aparecer melhor, se destacar mais aí em cima dessas peninhas. Os tons são um tanto que parecidos, né? Então, acaba se misturando um pouco. Olha só, aí eu tô colocando um pouquinho mesmo do areia. Pode ser areia, pode ser branco. Eu tô fazendo ela se destacar mais com luminosidade. E vou trazer um pouquinho de luz para essa região aí embaixo. Fiz uso do pincelzinho aí, de um pincelzinho equivalente ao número 2 redondo. Vou continuando aí embaixo marcando essas ideias de peninhas, de sombra para essas peninhas.
Essa corujinha, ela terá esse tom assim bem diferente da outra, não é? A outra nós usamos mais que o areia, o sépia, o cappuccino. Para essa a gente vai fazer bastante uso do caramelo e do cerâmica. Serão os tons base mesmo para essa. Veja só onde eu tô escurecendo, colocando esses toquezinhos aí. Espero, Socorro, que dê para você entender aí na sua casa, uma vez que você vai pintar elas. Como eu disse, eu sugiro que queira pintar aí na sua casa, não só a Socorro, mas que imprima ela num tamanho maior. Por exemplo, você imprima essa corujinha num tamanho que fique bom para um pano de prato, porque assim elas aqui estão bem menores, tá, gente? Elas não são muito grandes, eu não as imprimi num tamanho muito grande, porque são as 3 em uma só fronha. Mas você aí pode imprimir ela num tamanho um pouquinho maior, para ficar mais fácil de fazer, para detalhar com mais facilidade. Quanto maior, os detalhes ficam mais fáceis da gente fazer. Olha só, eu tô com um pincelzinho aí número 0, equivalente, melhorando os contorninhos, as pontinhas das peninhas. Eu vou deixando elas mais fininhas, mais contornadas. Vou marcando alguns pontinhos, fazendo umas separaçõezinhas. E essa região aí, olha, tudo isso aí eu vou enchendo com o branco mesmo. Olha só quanta coisa que eu vou encher de branco agora. Agora a gente pega um pouco de cinza chumbo e escurece no em volta desse olhinho. Olha só os pontos que eu vou escurecendo. Esse cinza, a gente também vai riscar ele um pouquinho, deixar ele um pouco marcado, para a gente não fugir da ideia de penas, tá? Se não tiver ficando, depois você pode vir com um pincel menorzinho. Eu tô usando aí o número 4, chato, bem cortadinho e lixado. Mas depois eu vou melhorando isso aí, esses contorninhos que dão separações, com números menores, como por exemplo o número 0, chato, ou o número 2. Olha só, vou deixando, tentando deixar já riscadinho, tá vendo? Não deixe uma pintura muito lisa. É bom que a gente não fuja da ideia das penas. A gente faz uma certa olheira aí em volta, não é? Olha só, peguei o pincelzinho número 0, peguei o redondo mesmo, pode ser o chato também. E vou melhorando aí, dando uma sombra, mas não faça um contorno assim muito marcado não, tá? Aquele contorno muito separado. Você coloca, mas você espalha um pouquinho. Veja que eu não tô deixando contornado. Eu tô deixando que uma sombra, como se tivesse algo um por cima do outro. Essa região aí também eu vou marcando. Por em volta, os lugares assim que eu deixei mais escurinho, por em volta do olho, eu vou colocando esses detalhezinhos. Aí, pra parte de fora, eu vou melhorando a pontinha dessas penas, tá vendo? Eu tô deixando elas mais fininhas, elas estavam mais grosseiras. Aí, eu vou fazendo um acabamentozinho e vou aproveitando, vou puxando os risquinhos com o branco, também em cima da parte que já pintei com branco e que passei esse pouquinho do cinza chumbo. Vai sempre aparecer, vai dar a ideia de que tem umas penas por aí por cima. É essa a nossa intenção com esses risquinhos que eu tô fazendo aí. Veja que essa é um pouco diferente da outra, mas é assim mesmo. Eu vou buscar pintar cada uma de uma forma para que você possa estar usando em cada tecido apenas uma. Se você quiser, você pode, claro, fazer a pintura do jeito que ela tá aqui, as 3 juntinhas. Mas que dê para você trabalhar apenas com uma e muito bem aí em sua casa. Olha só aí essas regiões de fora que eu tô fazendo fininhas, mais fininhas, assim, soltas, entre essas maiores. Pincelzinho número 0 equivalente, na verdade esse é um pincel número 4.
pelinho macio, aquele pincelzinho escolar, que eu cortei, eu adaptei ele para ficar semelhante a um pincel número 0 e tô fazendo uso dele. Aí, na sua casa, você pode estar usando o pincelzinho que você se adaptar melhor. Pode ser um 0, um 00, pode ser um 2. O pincel que você gostar mais, que você conseguir fazer esses detalhes com mais facilidade. Nessa parte aí de baixo, eu vou deixar uns risquinhos assim mais manchadinhos, mais soltos para cima desse cerâmica. Tá vendo? Vou deixar ele menos definido como tá os de cima. Assim, mais soltinho, mais esfumaçado. Veja que eu vou fazendo uns mais esfumaçados, outros assim mais certinhos. Agora, gente, com o amarelo cádmio, eu vou pintar essa parte. Olha só os cantinhos que eu vou pintar de amarelo cádmio. Esses dois cantinhos, essas duas partes. Vou encher tudo isso e vamos começar a detalhar. Agora, eu vou pegar o cerâmica e vou começar a escurecer um pouquinho aí em volta. Observe os pontos que eu tô escurecendo. Não tô colocando esse cerâmica lado a lado, tô colocando pelas laterais, deixando a região central mais larga, olha, com mais luminosidade, sem escurecer ela. Já basta o tom do amarelo cádmio. Se você não tiver amarelo cádmio, você pode estar usando aí o caramelo, tá bem? Vai ficar um pouquinho mais escuro, mas dá para você usar. Essa parte aí de dentro do olho, observe que a sombra que eu vou colocar aí já é um pouquinho diferente. Olha os pontos onde eu vou escurecer. Essa região aí de cima, essa parte de dentro do olhinho, ela precisa ficar mais escura. A gente vai caprichar mais nessa tonalidade que eu vou usar aí. Além do cerâmico, eu vou colocar também um pouquinho do vermelho profundo. Faça esse contorno devagarzinho, com cuidado, para que ele fique o melhor que você conseguir deixar. Eu não tenho lá muita coordenação. Principalmente, a minha mão não é assim tão firme, para fazer contorninhos eu tenho uma certa dificuldade, mas tudo bem. A gente vai insistindo e vai conseguindo. Olha só, isso aí que eu tô colocando agora é o vermelho profundo. Veja que muda um pouquinho a tonalidade da parte de cima, mas é assim mesmo, viu? A parte de cima eu coloquei o cerâmica, em cima desse amarelo cádmio, essa parte de baixo eu estou colocando um pouquinho do vermelho profundo. Ele é um vermelho bem escuro. Ele levará aí misturas de tons, não vai ficar um olho vermelho, né? Não vai ficar algo estranho, não, fica bom. O contorno do olho, ele precisa ficar bem escurinho mesmo. E a região de luminosidade, eu vou começar a colocar ela com pêssego. Olha só os pontos que eu vou colocando com o pêssego, deixando aquele ar de luminosidade. Ou seja, mais clarinho, que vai ganhar mais claridade. Misture bem essas tintas para ela não ficar assim separada, viu? Pode misturar bem mesmo. Essa região do olho eu vou encher toda com amarelo limão. Como sombra, nessa região de baixo, essa região mais estreitinha, eu vou colocar um toquezinho de caramelo. Você pode estar colocando até um toquezinho de cerâmica. Eu coloquei o caramelo para ficar mais suave. Para a região de cima, eu vou colocar um pouquinho de branco mesmo como luminosidade. Você pode estar usando o branco ou areia. Olha só, a parte aí de baixo, eu distribuí um pouquinho de caramelo. Nessa região, eu coloquei o caramelo, aí em cima e nessa parte de baixo. E fiz o mesmo no outro olhinho. Agora, eu vim com o branco e vou distribuir
pequenas porções de luminosidade. Olha só como eu estou colocando essa luz, um tanto manchada, como brilho mesmo, um excessozinho por aí por cima. É o olho, tem aquela umidade no olho, né? Molhado, é úmido, não é seco, então acaba tendo mesmo que um brilho. E eu vou distribuindo esse brilhinho aí com o branco. Vou distribuindo brilho e também luminosidade. Vou colocar um pouco de sépia como contorno para essa região de fora do olhinho. Essa parte aí de fora eu vou fazer um contorno mesmo. Esse contorno você pode deixar ele um pouquinho mais grosseirinho nas laterais da parte de baixo. A parte de cima, olha esse cantinho aí, você faz ele bem estreitinho. E nessa região de baixo, você pode fazer ele mais larguinho e espalhar um pouco para cima do olho. Olha só, aí em cima, tente fazer ele mais fininho que der e não precisa espalhar. Eu tô só tirando um pouquinho de excesso aí pra cima do branco. É o sépia, pode cair pra cima desse branco com tranquilidade, não vai ficar ruim não. Esse outro lado, eu tô passando aí um pouquinho, bem pouquinho de cerâmica, como contorno pra região de dentro. O lado de fora, a gente fez o contorno com sépia. Esse lado aí dentro, eu tô fazendo o contorno com cerâmica. Vou fazer esse contorninho aí pros dois, do mesmo jeito. Porém, os cílios, eu vou puxar com sépia. Veja que o cerâmica deixa um contorno bem marcadinho. Eu quero mais suave esse contorninho aí de dentro. Agora, com o sépia, eu vou escurecer um pouco as laterais, tá vendo? Esse cantinho, assim, mais estreitinho, a gente escurece, esfumaçando mesmo um pouco. Eu tô fazendo uso aí de um pincel 0, o equivalente a ele, tá bom? Olha só os pontinhos que precisam ficar mais escurinhos. Eu vou passando, gente, esse pincelzinho chato aí, deixando cair aqui uma sujeirinha pra cima dessa parte que foi pintada de branco. Só arrumando isso aí um pouco, se ficar grosseiro o contorno, dá uma espalhadinha. Esse sépia, ele cai bem tanto pra cima do branco, quanto pra cima do olhinho mesmo. Não tem problema se você vai espalhar ele um pouquinho pra lá ou pra cá. Olha só meu pincelzinho, manchando um pouquinho no em volta. Agora, cuidado que é pra ficar essa manchinha assim bem suave. E o contorno, ele precisa ficar bem marcadinho mesmo, bem feito. Pra dentro, pra essa região aí de dentro, faz esse contorninho com cerâmica também, tá bom? Pode fazer o contorninho com cerâmica. Pra região de baixo, se você quiser colocar um toquezinho de sépia para ficar mais escurinho e espalhar, também vai ficar bom. Fiz o contorninho aí, eu fazendo contorninho com cerâmica. E agora, a gente pega esse preto e enche tudo isso. Pode encher tomando cuidado com o contorninho, muito cuidado com esses contorninhos. Não dá pra gente sair borrando agora que o nosso olhinho tá quase pronto. Aí, gente, eu tô fazendo o óculos, eu tô pintando o metal, né? A parte de metal do óculos. Ele passa por essa região toda, eu vou primeiro marcar, depois eu venho deixando mais grosseiro esse contorno. Esse contorno para esse óculos é bem grosseiro. Você deve ter observado que eu não coloquei brilho no olho, nessa parte preta. Não precisa. O brilho que vai cair aí em cima, além de ser aquelas bolinhas que a gente coloca com o cabinho do pincel, não é? Que esse daí sim é para o olho. Mas então, vai cair um pouco de branco espalhado, só que esse branco é como se fosse no vidro do óculos, ou na resina do óculos, enfim. Mas não é da gente entender que é esse branco, essa luminosidade que eu vou colocar é do olho, não, mas sim do vidro que tá acima, né, que está no óculos. Isso aí são
tem uma parte aí lateral desse óculos, como se fosse a parte que prende na carinha da coruja. Esse contorninho aí em cima também será com o preto. Pode deixar ele também grosseirinho, igual ao todo do óculos. Eu vou fazendo tudo isso aí com o pincel número 0, tentando deixar o melhor possível. Como eu disse a vocês, eu não tenho lá uma mão muito firme, não tenho muita coordenação não para contorno. Faço porque a gente insiste, mas ter mesmo eu não tenho. Aí, olha só os cílios que eu tô fazendo, e esses cílios você pode colocar eles assim bem despenteados, uns maiores, outros menores, e pode colocá-los com sépia. Eu lembro que a gente fez o contorno com o cerâmica, mas não precisa colocar os cílios com cerâmica, viu? Pode colocar com sépia mesmo, não fica ruim. Os dois eu fiz do mesmo jeito. E agora vamos tratar de trabalhar essa luminosidade aí de cima. Eu vou passar essa vírgulazinha aí em um lado, passar também no outro. Vou espalhar bem tranquilo, que é equivalente à parte de fora e não dentro do olho, né? Olha só. Agora, eu vou vir com o cabinho do pincel e vou colocar assim ao que é do olho. Aqueles pinguinhos. E esse olhinho, a gente vai levar dois. Dois para cada olhinho. Aí, em cima também tem mais um. E esse de cima, ele é até um pouquinho maior. Você consegue fazer isso bem direitinho com o cabo do pincel. É até melhor você fazer com o cabo do pincel do que tentar fazer com o pincel em si, os pelinhos do pincel. Tá vendo? De baixo menorzinho, de cima um pouco maior. Agora, para esse biquinho, eu vou começar a encher ele também com o amarelo cádmio. Vou encher ele todo do amarelo cádmio e vamos começar a detalhar isso um pouco. Pincelzinho número 2 para fazer isso aí, tá bom? Eu tô usando ainda o meu número 4 porque ele não é muito largo, esse que eu tô usando ele. Não lembro a referência, ele já é velhinho, já apagou, mas ele é mais estreitinho, ele não é tão enlarguecido. Me permite, ele é basicamente como se fosse o número 2. Me permite fazer um bom trabalho aí. Eu coloquei aí em cima desse biquinho um pouco de cerâmica, mas assim, espalhei bem, foi pouca coisa. Agora, isso que eu tô colocando aí é sépia. Vou fazer a separação, vou fazer a narina, vou fazer as sombras que precisa, tudo com sépia. Você deve ter observado que essa corujinha, tudo dela fica sendo voltado para caramelo e cerâmica, até mesmo o biquinho dela. Os olhos em si também. Tô espalhando um pouquinho de amarelo limão aí em cima, um pouco de luminosidade. O cerâmica que eu coloquei foi para modificar um pouco a tonalidade desse biquinho. O brilho que tem em cima dele eu vou distribuir com o amarelo limão mesmo. Arrumando com o pincelzinho número 0. Depois eu pego o sépia, melhoro também o contorninho, olha. Esse contorninho da separação do bico. Não podemos esquecer das narinas, ou da narina, que nesse biquinho vai aparecer apenas uma. Essa pontinha, a gente deixa ela bem marcada, bem escurinha, principalmente para que ela se destaque dessa parte de baixo. A narina é só um risquinho aí, e se quiser pode colocar um pouquinho de luminosidade na parte de baixo dela. O amarelo limão tá ótimo para fazer isso. Vou centralizar um pouquinho mais esse brilho aí em cima do bico.
Não deixe ele muito para o lado direito, porque a gente ainda vai colocar um pouquinho de branco, um contorninho de branco embaixo dessa parte do aro do óculos, né? Desse cantinho aí, olha. Que é mostrando um pouquinho ainda desse branco da carinha dela. Então, o bico está um pouquinho mais para cá, o centro dele seria por aí mesmo. Passar um pouquinho de sépia aí, puxando ele, espalhando. E aí, fica pronto o nosso biquinho. Vamos, então, agora para a pintura dessa cauda, dessas peninhas aí da cauda do passarinho. Vou fazer logo uma base com o caramelo e venho com cerâmica detalhando isso aí. A gente vai fazer aquelas penas mais marcadinhas, com aquela separação no meio. Essa parte de cima eu vou deixar ela um pouquinho arrepiada, olha só. Como se essa peninha, ela arrepiou um pouquinho, ela não tá bem certinha igual as outras. Já essas outras peninhas aí, eu vou desenhar elas melhor. Para a borda delas, eu vou deixando assim um pouquinho mais definida com essa cerâmica, para fazer uma boa separação de uma peninha e outra. Olha só, tá vendo? Vai ficando bem separadinho, vou sempre puxando, riscando para a região de dentro, mas a gente precisa lembrar que ela tem, é como eu disse na pintura da outra corujinha, como se fosse uma nervura no meio, não é? A folha não tem aquela nervura bem marcada, a pena também tem aquela partezinha bem marcada no centro dela. Eu não sei qual o nome, mas eu sei que tem. Então, a gente precisa respeitar esse espaço, igual a gente respeita as nervuras da folha. Para essa parte de fora, eu tô colocando com o pincel número 0, arrumando isso aí, esse contorninho, deixando mais excesso ainda, porque quando a gente vai colocando com o número 0, a tinta acaba se acumulando, ela não espalha muito bem. Então, acaba fazendo uma separação mais forte ainda entre uma peninha e outra. Agora, vamos continuar a pintura por essa parte aí de cima. Eu vou só detalhar um pouquinho, levar um pouquinho mais de sombra para essa região, que também são peninhas, e fica abaixo aí dessa cabecinha, né? Basicamente o pescocinho dela. A gente havíamos pintado essa região de cima, agora nessa parte de baixo a gente vai deixar uma luminosidade abaixo da cabecinha. Não vamos escurecer muito, que é o comum. Vou marcar aí até umas peninhas mais clarinhas com areia. Eu tô pegando quase nada de tinta na quina do meu pincel número 4 e vou distribuindo pequenas porções para não modificar muito esse caramelo que eu coloquei aí. Observe que vai ficando uma separação, mas umas separaçõezinhas de penas, assim, bem suave, bem clarinha. Essa é a ideia. Não precisa deixar excesso, aquele contorno muito marcado, tá bom? Pode deixar elas assim, bem suave. Se você quiser achar que ficou muito forte, você pode até fazer isso, olha. Apagar um pouco, mas aquele apagado que ainda aparece. Precisa aparecer as manchinhas, bem suave, mas precisa aparecer. Tá vendo? A gente marcou várias peninhas por essa região e de forma assim bem suave. Agora, vamos dar continuidade à nossa pintura por essa asa aí da parte de baixo, a asa que tá segurando o livrinho. Enchi ela toda com caramelo, agora com cerâmica, venho detalhando, colocando o contorno assim mais escurinho. Depois a gente reforça isso aí com sépia, mas primeiro eu vou passar o cerâmica. O bom da gente usar o caramelo como base é porque ele não esconde o nosso risquinho. Veja que até dá ainda para você aí perceber o risquinho. O meu risco não tá muito marcado,
Mesmo assim, ele tá aparecendo ainda bem. E eu vou fazendo as minhas sombras com cerâmica, seguindo o risquinho com tranquilidade. Olha só as separações dessas penas que dá a ideia de dedos, como se fosse uma mãozinha mesmo, não é? Todo já tá separadinho. O todo já está separado. Agora eu vou colocar um pouquinho de manchinhas em cima. Não é bem luminosidade, são as manchas que tem aí em cima dessas penas das asas. Olha só, eu vou marcando por esses cantinhos. Você observa que tá um tanto meio emendado, né? Mas não se preocupa, ainda tem o sépia pra gente colocar aí melhora essas separações. Olha só como vai ficando bem detalhado assim, essas manchinhas. Não são excessos de tinta, veja que eu vou colocando e vou emendando os tons que tá aí. Eu vou manchando mesmo um pouco. Alguns lugares eu deixo mais marcado essa parte desse areia. Se você quiser que fique mais esbranquiçado, use o branco em vez do areia, tá? Eu quero que fique mais escurinho, mais conforme o todo dessa corujinha que será mais escuro. Então, eu vou usar o areia mesmo. Essa aí também tem suas manchinhas. Pode deixar assim regular, nós estamos falando de penas, não são dedinhos mesmo, não é? E venho aí com o meu pincelzinho número 0, melhorando essas separações com o sépia dessa vez. Aí, nessa hora, a gente detalha melhor, a gente faz essa separação das peninhas aparecerem bem melhor com esse sépia. Vai colocando de forma que você veja que ficou tudo bem separadinho. Mas dá uma esfumaçada nesse contorno para que fique mais que uma sombra do que um contorno em si. A pintura dessa asinha, que parece uma mãozinha, não é? É semelhante à da outra corujinha. Se você observar, é a mesma coisa. É o mesmo livro, embora esse tenha um marcador a menos, mas é a mesma posição. Esse cantinho aí leva uma boa porção de sépia. Vamos colocar e vamos espalhar. Olha só, gente, isso aí é meu caramelo. Eu vou encher o corpinho dela, essa parte aí de baixo todinha. Deixar só a asa. O pé também é no mesmo tom, então eu já enchi tudo. Agora eu vou aproveitando os meus risquinhos e vou marcando um pouco com esse cerâmica. Alguns lugares ele tá bem apagadinho, porque o meu risco eu não passei ele assim tão forte. Mesmo assim, eu vou seguindo o máximo que der, porque aí na sua casa não ficará muito diferente a sua pintura daquilo que eu estou fazendo aqui. Embora sendo um desenho, né, uma pintura assim fantasia, mas ela tem muito trabalho de sombra e de luz. É bem complexo, tal quanto de um passarinho mesmo, de uma coisa assim voltada mais para o realismo. Aí você vai precisar observar os pontos que eu vou colocando sombra. No caso desse corpinho, o mais importante aí serão os pontos onde eu vou distribuindo a sombra nesse cantinho aqui, encosta no livro, o corpinho dela encosta no livro. Essa parte aí de fora, olha, fica bem escurinho com esse cerâmica. Esse encontro da cauda com o corpinho que a gente precisa deixar bem marcado, também com cerâmica, essas peninhas. Embora você pode estar usando um toquezinho de sépia para melhorar essa separação. Os risquinhos que você vai vendo aí do seu desenho, você vai fazendo um contorninho na parte de baixo com o sépia, porque a parte de cima é a que leva a luminosidade, não é isso? Agora, para esses pezinhos, eu vou desacelerar um pouco para você prestar atenção com mais cuidado.
principalmente porque é no mesmo tom do corpinho. Para a gente se perder aí, é muito fácil. Então, vamos observar os contorninhos aí do seu risco, passe ele bem forte, como eu disse, são muitos detalhes. Se você tiver o seu contorno mais forte para você conseguir enxergar ele, vai ficar melhor o seu trabalho de ser feito. Agora eu vou pegar o areia e vou começar a colocar aí, olha, as minhas luminosidades. Como ela tá muito voltada para o laranja, para o cerâmica, se você quiser estar substituindo o areia pelo amarelo bebê, pode ser uma boa escolha. Também pode substituir pelo amarelo canário, fica bem a seu critério. E também, se você não tiver o areia, pode estar usando um desses tons que vai ficar bom. Nessa hora que a gente vai colocando aí esse areia, a gente vai fazendo aparecer as peninhas, a gente já vai definindo um pouquinho, mas a gente pode ainda usar por essas regiões um pouco de sépia, viu? Se quando você colocar o seu areia, você achar que isso ainda está um pouco emendado, não se preocupe. Os detalhes que a gente vai colocar, o sépia que a gente vai colocar por aí, as sombras, vai definir ainda melhor, vai deixar uma definição bem melhor ainda para as nossas peninhas. Essa região aí é um pouquinho arrepiada, não é aquela peninha que tem uma direção muito certa, olha. Mas é o mesmo processo, a gente vai clareando a parte de fora, a pontinha da pena, e a parte que vai indo para o corpinho dela, se prender ao corpinho dela, vai ficando mais escurinha. Algumas penas são maiores, outras são menores. E aí a gente vai jogando essas ideiazinhas por cima do corpinho, deixando sempre essa parte assim afastada entre uma e outra, como uma sombra mais marcada mesmo. Nessa hora o meu risquinho ele basicamente já sumiu todo, porque o cerâmico é um tom bem mais escuro e o carbono eu não passei assim muito forte. Dá para você perceber aí na asinha que o meu carbono ele ficou mais suave, ele não ficou tão forte, nem eu acendi com o grafite. Mas tudo bem, eu sei que aí na sua casa, você passando o carbono mais forte, se ele não ficar bom, acendendo um pouco com o grafite, vai dar para você fazer o seu desenho com tranquilidade, ainda enxergando o risquinho do começo ao fim. Veja os pontos que eu vou distribuindo, uns porçõezinhas de sépia, bem que aleatório. Você não precisa sair fazendo contorno de todas as penas. Esse sépia, ele precisa ser mais intensificado na região de fora, como uma sombra, principalmente para dar uma ideia de esfericidade, de arredondar um pouco a nossa pintura. E a separação de algumas peninhas também, dando umas profundidades entre elas. Quando a gente escurece esses cantinhos assim, a gente dá uma ideia de profundidade. Pincelzinho número 0. E vou distribuindo aí essas porções de sépia. Esse sépia é pouca coisa que a gente vai levando, tanto que a gente vai fazendo uso aí do pincelzinho número 0, olha, tá vendo? Você vai precisar observar os cantos que eu tô colocando, são os pontos de sombra que tem no nosso bichinho, sombra, aquela sombra mais profunda. O sépia é o tom mais escuro que estamos usando, ou seja, é a nossa sombra mais profunda, aquela sombra mesmo para deixar os pontos de profundidade. Por que eu digo assim? Porque quando a gente tem algo que é tá mais afora, que não precisa que a gente mostre que está muito adentro, que está quase sem luminosidade para aquela região, a gente coloca um tom mais claro de sombra. Mas no caso aí, a gente está mostrando aquela parte que está querendo já chegar perto da pele do animal, que está bem adentro, que está lá por baixo, mais por trás. Ou seja, pontos que quase não está levando luminosidade. Então, a gente precisa de uma sombra
para profundidade, para ficar mais marcado, para deixar mesmo mais escuro. E essa nossa sombra é o sépia. Agora eu peguei um toquezinho do cerâmica e estou melhorando alguns contornos. E aquelas penas, olha, maiores, eu vou colocar também aquele risquinho no meio delas. Que eu chamei, não foi? Eu caracterizei grosseiramente de nervura, tipo uma nervura principal. Olha só, vou colocando aí nessas peninhas um pouco mais de sombra com o cerâmica também e aquela nervurinha em cima da pena. E vou marcando todas as maiores. Você não precisa deixar as penas todas assim bem definidas, todas bem marcadinhas, bem certinhas, bem desenhadas. Não, apenas precisamos trazer a ideia de que o corpinho da coruja está coberto de penas. Agora eu vou fazer uso do pêssego para levar luminosidade para esse pezinho. Vamos passando aí como uma primeira luz. Olha só, vou distribuindo o pêssego, fazendo uma boa separação para os risquinhos do pé. A separação dos dedinhos, algumas curvinhas pelo meio do pé. E vou distribuindo aí pequenas porções. Um pincel pequenininho, pincel número 2, chato, bem aquele mais acabadinho, bem cortado, bem lixado. Para você fazer esses detalhes, vai ficar bom. Olha só, dá para fazer o contorno direitinho, que é a nossa ideia, deixar isso aí bem contornadinho, bem separado esses dedinhos e, sobretudo, fazer uma separação desse pé com esse corpo, uma vez que os tons são semelhantes. E isso, gente, ainda vai fazer para os dois pés. Vamos usar aí o pêssego como essa primeira luminosidade, veja que vai ganhando essas separações com essa luminosidade. Nós colocamos como sombra o cerâmica. Podemos usar o sépia para arrumar mais, para dar mais separação com o cerâmica mesmo e o pincel número 0, ou podemos usar um pouquinho de sépia para fazer isso. Fica muito a seu critério. Mas é bom a gente usar o pincel número 0 para nos ajudar nesse momento. Olha só, colocando agora o pêssego desse segundo pezinho, as separações dos dedinhos. Muita paciência, vai devagar, pega pouca tinta e o seu desenho vai dar certo, vai ficar bem arrumadinho. A sua pintura ficará bem bonita. Esse cantinho aí tem umas dobrinhas para esses pés, que a gente precisa fazê-las aparecer. Isso que eu tô colocando agora é um pouquinho de areia. Veja que tem uma tonalidade já diferente, mais clarinha. Você pode estar usando areia mesmo aí, porque ele é um toquezinho mais escuro que o branco, não é isso? E como esse pezinho, ele de certa forma está bem escuro, então é melhor que façamos uso do areia que o branco. Se você não tem o areia, você pode estar usando aí salmão bebê, marfim, palha, uma cor bem clarinha, mais voltada assim para um toquezinho do tom pele, que vai ficar ótimo. É só todos os pontos que vão ganhando luminosidade, que vai ganhando que um certo brilho até, vai ficando uns excessozinhos. E agora eu venho com o sépia, pincelzinho número 0, arrumando melhor esses contornos. Pode fazendo o contorninho mesmo, e os lugares que vai ficando mais aberto no pezinho, você dá uma puxada para ficar com um toque de sombra, e não apenas de contorno. E vai marcando essas regiões de dentro. A parte de fora quase não vai precisar de contorno, mas essa parte de dentro do pezinho e as separações dos dedinhos fica bom.
As unhas eu vou enchê-las todas com sépia também. Olha só, pincelzinho número 0, vou enchendo aí todas as unhas. E as dos 2 pés serão do mesmo jeito, tá bom? Depois de encher todas as unhas com sépia, coloquei um toquezinho de areia. Pode colocar o branco também, viu? Como luminosidade em cima da unha, olha só. Vou encher desse pezinho também todas as unhas com sépia. Feito isso, todas elas cheinhas, a gente pega um pinguinho de areia, olha, e distribui em cima de cada uma como uma luminosidadezinha. Agora, gente, vamos pintar essa asinha. Agora só falta a asa da nossa corujinha, não é isso? Vou encher ela todinha com o caramelo novamente. Já vou vir com um pouquinho de pêssego e vou colocando uma primeira luminosidade aí. A colocação desse pêssego é a mesma coisa que a gente estava fazendo com areia, para fazer as separaçõezinhas daquelas peninhas, fazer aquelas peninhas aparecerem. Eu tô colocando logo a luminosidade, eu poderia estar escurecendo essa parte de cima, para depois clarear a parte de baixo. Como essa asinha, ela precisa de mais luminosidade, então eu vou começar logo com a luz. E vou, olha, marcando todas as penas. Veja que essas são penas grandes, e as penas grandes é bom que a gente trabalhe um pouco o centro delas também. Agora eu vou vir com cerâmica, essa parte aí de cima eu vou deixar um tanto arrepiada, não vou deixar muito arredondada não, é como se tem umas peninhas voltadas aí para esse lado de fora. Até porque essa asinha está arredondando, vamos assim dizer, então, de fato, tem peninhas voltadas para dentro e para fora. Embaixo daquela luminosidade que coloquei, vou distribuir também uma porção de cerâmica para deixar sombra. Já vou deixando um risquinho no centro das penas, um detalhe na região central das peninhas. Elas são maiores, como eu disse, mais definidas. Então, a gente coloca os detalhes em maior quantidade. Não deixa de colocar essa parte central da peninha. Olha só, vamos colocando a sombra de todas. Essa marquinha aí central é bem básica de ser feita, só um risquinho já fica aparecendo. Só não deixa o contorno assim muito marcado. Dá uma apagadinha para que ele apareça, mas que apareça mais discretamente. Aí, vou marcando o centro das outras. Todas elas podem levar, no caso dessa asinha, devido serem todas grandes. Esses cantinhos que não estão ainda bem definidos, que as penas parecem mais emendadas, vão aparecer direitinho quando a gente colocar um pouco mais de luz, quando a gente colocar um pouco mais de sombra. Basicamente, estamos fazendo aí, iniciando os detalhes da nossa asinha. Olha só. A ponta dessas penas maiores, eu vou fazê-las mais escuras. E agora, com o sépia, eu vou começar a colocar sombras mais marcadas. A nossa segunda sombra, aquela mais definitiva. Para essa sombra, a gente vai pegando tinta na quina do pincel pequenininho. Vocês devem ter observado que a gente fez uso de pincéis bem pequenos para a pintura das 2 corujinhas. É necessário, elas são pequenas, elas são muito detalhadas. E outra coisa que você deve ter observado é a quantidade de tinta. Tinta só na quina do pincel, quase nada. Essas penas, eu quero que elas fiquem mais escuras, embora elas estejam assim mais afora, mas é como se fosse da tonalidade delas mesmo serem mais escuras. Então, eu vou colocando sépia.
E esse é o bom de ir pintando elas assim em tons diferentes, como por exemplo, algumas tem a asinha mais clarinha, outra tem a asinha mais clarinha, essa pontinha. Essa eu já vou deixando mais escura, porque a gente vai dando a ideia de que são corujas diferentes. Não é a mesma corujinha. É como se fossem irmãs estudiosas aí, não é? Todas elas com seus livros, buscando estudar. Olha só, gente, a sombra dessa parte aí, ela é bem mais marcada. Tá vendo? Esse cantinho, essas quinas entre as penas, a gente precisa deixar bem mais escurinho, que é isso aí que vai dar profundidade, vai deixar uma embaixo, outra em cima. Vai fazer as separações direitinho. Cuidado também com o excesso. Essa asa, ela não precisa ficar mais escura do que o corpo. Eu sei que essa peninha aí de fora, as pontinhas dela, essas que estão em cima do livro, estão bem escurinhas. Mas tudo bem. Veja que eu vou suavizando esse sépia conforme eu vou subindo para cima da asa. E eu ainda vou colocar luminosidade para essas que já estão mais clarinhas. Vou aumentar a luminosidade delas, viu? A gente vai definindo isso melhor. Deixando ela assim bem escurinha, mas com o cuidado de não ser também demais. Cuidado para não pesar a mão nessas sombras. A gente precisa colocar profundidade entre essas separações de penas, mas com o bom senso de não escurecer, deixar a parte de cima das nossas peninhas da asa. A gente também precisa passar um contorninho com sépia, discreto, igual de baixo, é como se a gente estivesse arredondando. Mas para já, eu vou logo colocar um pouco mais de luminosidade para as pontas das minhas peninhas. E essa luminosidade eu tô colocando, olha, com o amarelo cádmio. Vou suavizar um pouco isso aí com o amarelo cádmio. Ele aparece bem nessa tonalidade aí que já tá mais escura. Vou passar um pouquinho de areia também por aí. Você pode estar usando no lugar desse amarelo cádmio para deixar um pouco mais suave o mostarda, tá, gente? Olha só onde eu vou colocando também uma porção de areia. Coloque o areia mesmo, que é um pouquinho mais escurinho. Você pode usar o branco, tá, gente? Mas porções ainda menores do que o areia. Bem pouquinho, uma sujeirinha de pincel. Olha só, as peninhas vão ficando assim bem mais separadas. Essa luminosidade vai deixando bem mais visível isso aí. E para todo caso, agora é a hora de você dosar. Você vai olhar o seu desenho todo. Se a asa parecer muito emendada ao corpo, você vai intensificar a quantidade do sépia na parte de baixo e intensificar a luminosidade para a parte de cima. Isso ganhará uma separação maior dessa asa e desse corpinho, entre a asa e o corpinho, deixando-a mais acima, mais separada literalmente do corpinho mesmo, viu? No caso da minha corujinha, eu vou deixar secar essa luminosidade que eu estou colocando aí. E depois eu vou olhar se eu preciso clarear, escurecer um pouquinho. E você vai precisar também fazer o mesmo em sua casa, porque dependendo da quantidade de cores para a sombra e para a luz que você usou para o corpinho dela, pode ser que haja necessidade de você acrescentar um pouco mais de luz ou de sombra para essa asa. Mas aí vai ficar bem a seu gosto e seu critério. Você vai olhar e vai ver se acha que precisa mesmo ou não. Olha só os cantos que eu tô distribuindo aí esse areia. Esses risquinhos aí no meio das peninhas eu também tô acrescentando uma pequena porção.
mas eu ainda vou colocar um contorno com sépia para essa região aí em cima. Esse contorno você pode deixar ele mais puxado para cima do corpo, para cima da asa. Também fica bem à sua vontade. Ou pode deixar ele assim, mais contorno mesmo, viu? Bom, gente, e dessa forma vai ficando essa nossa outra corujinha. Lembrando que a gente ainda tem uma para a gente fazer. Logo mais eu volto para a gente fazer a nossa última corujinha. Olha só que eu tô colocando, depois de tudo, eu coloquei um pouco mais de luminosidade. Eu vi que caberia levar mais luz para essa asinha. No caso da minha corujinha, ficou pedindo um pouco mais de luminosidade. A luminosidade que eu vou colocar aí será apenas com areia mesmo, viu? Deixando mais esbranquiçada essa parte de cima. Vou levando pequenas porções, já está seco, então essa tinta ela mostra mais forte e ela não se apaga, pelo fato de que ela não vai mais se misturar com os tons que foram pintados aí embaixo. Aí eu já sei exatamente qual o resultado que eu vou ter, independente da tinta já ter secado ou não. E assim, olha, vai ficar a nossa segunda corujinha. Logo mais eu volto pra gente fazer a última. Beijos e até mais, gente. Tchau!